Essa é a nossa casa, o nosso planeta. Meu Deus, o que será que deu errado dessa vez? Tá, imaginem um lugar onde todo o conhecimento humano fosse acessível a qualquer pessoa a qualquer momento. A gente poderia aprender o que quisesse, quando quisesse, em muito pouco tempo. Imagina o tamanho da nossa intelectualidade, do nosso crescimento. Beleza, sem rima daqui pra frente. Isso é provavelmente o que se questionavam as pessoas algumas centenas de anos atrás, porque hoje em dia essa é a nossa realidade. Não importa o que você queira aprender, seja teoria, seja prática, tem quase tudo. Como fazer uma pizza, qual a cidade mais populosa, o que é democracia. É, tem quase tudo, né? Vamos ser sinceros. A internet tem os seus ganhos, né? Tem coisas muito importantes e tal, beleza? Mas a gente não pode ignorar os shadow searches. Tantas coisas que só estão em livro por causa de problemas, digamos assim. Eu uma vez tentei pesquisar sobre a Vanguard no Google e não deu, não deu, hein? Não deu, hein? Pesquisei sobre a Vanguard e foi meio estranho. Meio estranho. Uma coisa que eu posso até fazer um teste pra vocês, quem quiser aí, ó. A internet é perfeita e tal, tem praticamente tudo de acesso. Tem praticamente tudo. O Epifania tá certo. Mas o Shadow Search é uma coisa muito difícil de você conseguir invadir. Um dia eu estava me perguntando os dados atuais de violência doméstica aqui no Brasil. Porque dados são importantes. Eu sempre gosto de dados. Uma coisa que eu não sei se acontece assim para vocês, mas eu gosto de manter alguns dados de criminalidade, dados de morticínio, dados de homicídio, procurar esses dados. E eu não achava os dados de violência doméstica atualizados aqui no Brasil. Os únicos dados que eu achava eram violência doméstica com mulheres, que infelizmente aumentou no Brasil, principalmente nesse governo, vale o comentário. De acordo com os dados de 2023, teve um aumento circunstancial, mas eu não achava além que era violência doméstica com todos, e sim só o feminino. E sinceramente ainda não achei esse dado. Caiozinho Games mandou R$ 5. O vídeo é mais pelo menos eu tento. Relaxa, pô, obrigado pelos 5 contos. Esse aqui foi só para dar um disclaimer sobre o universo do Shadow Search, tá? Que é muito difícil. Às vezes tem coisas assim que simplesmente não aparecem. E essa pra mim foi uma delas, tá? Existe algum curso de filosofia com aulas literalmente desenhadas? Link na descrição. Como tocar violão, como fazer quadradinho de 8, como funciona uma bomba nuclear. É incrível, a gente consegue achar qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas espera aí, a gente consegue achar qualquer coisa, tipo, qualquer coisa. É por isso que a sua tia acha que aprendeu a matar o vírus da AIDS com limão. É por isso que o seu vizinho tem 8 diplomas em terapia holística, que o psicólogo da sua prima trata ela com técnicas de PNL, que tem influencer conservador que defende a família e os bons costumes com 10 anos de idade, que todo mundo de repente acredita que é PhD em ciência política, que tem tanta gente caindo. Inclusive você, né? Palhaço. Comédia, melhor dizendo, né? Inclusive você, comédia. Eu acho que ele não se acha PhD em política, né? Óbvio, eu sei, mas se ele tá exagerando, por que que eu não posso, né? Em papo de leitura de microexpressões faciais. É como se a gente tivesse mirado na democratização do conhecimento e acertado na anarquização do conhecimento. O que deu errado? Olha, que curioso. Gostei. Gostei. Cara, que massa. Eu nunca tinha pensado nesse. Olha que legal, cara.
Caraca, que massa, cara. Nossa, que é como se tivesse mirado na democratização do conhecimento, mas tornou-se na anarquia. Caramba, que irado, cara. Nossa, que take maravilhoso. Por isso que deu certo, né? Por isso que deu certo, porque a democracia é um erro. Caraca, que massa, velho. Errado? É difícil ter certeza, Que mas vamos irado, ver mais cara. ou menos como tudo isso começou. No século XVIII, no auge do iluminismo francês, dois caras tiveram a ideia de compilar todo o No auge, né? No auge do iluminismo. Ainda bem que ele falou no auge do iluminismo, né? No auge dessa putridão aqui. conhecimento humano produzido na face da Terra. Ainda que a face da Terra para eles não fosse muito além da face da Europa, né? Mas, enfim. Eles eram Diderot e D'Alembert. Então eles chamaram um pessoal inteligente, tipo Voltaire, Montesquieu e Rousseau. Rousseau era super inteligente. Nossa, como o Rousseau era inteligente, viu, gente? Rousseau era tão inteligente que ele viu o preço do filho e mandou vender. Porque o filho tinha dinheiro. Um filho não dá dinheiro? Dá. Aí ele foi lá e vendeu o filho dele. Não é. Ó a sacada aí, ó. Boa pra caralho, né? Justo. E criaram a primeira enciclopédia moderna com 28 volumes e mais de 70 mil artigos. Só para deixar claro, já tinham existido algumas outras iniciativas de compilar conhecimento antes disso, mas bem menos ambiciosas. Sim, Para sim. quem é muito novo e nunca viu uma enciclopédia, essa é a definição do dicionário. Uma caralhada de livros nos quais você encontra qualquer coisa que você queira saber, quase qualquer coisa que você queira saber. Essa foi uma das maiores heranças do iluminismo à posteridade, e atravessou os séculos sendo expandida e atualizada à medida que o nosso conhecimento aumentava. Ainda há pouco tempo atrás, um cara batia na sua porta com um terno mal ajustado, um cavanhaque e um rabo de cavalo e te oferecia uma caralhada de livros, e a cada ano que passava, esses livros ficavam maiores porque a cada ano que passava, a gente sabia mais coisa. Bom, não funciona mais assim, mas a herança persiste até hoje. Isso deve ter te lembrado alguma coisa, né? O Google, talvez, ou mais especificamente, a Wikipedia, ou Wikipédia, que tem enciclopédia até no nome. Só que agora cabe na palma da sua mão, é atualizada em tempo real e tem alguns milhões de informações a mais do que no século XVIII. E apesar de ter uns erros e não servir como fonte para o seu TCC, no geral, funciona muito bem. Beleza, mas por que, de repente, um bando de francês louco resolveu que era importante criar a enciclopédia? Pelos seguintes motivos. 1. Compilar todo o conhecimento humano. 2. Abre aspas. Mudar o jeito que as pessoas pensam. 3. É, o 2. O 2, se você entendeu as entrelinhas, você entendeu, né? Expandir e facilitar o acesso ao conhecimento. E 4. Não era. Esse terceiro aí é. Esse terceiro aí é uma vontade posteriori de quem acreditava na linda história de contar. Tirar as mãos da igreja de tudo que as pessoas aprendiam. Ótimo. É, pelo menos ele entende que de fato isso era uma decorrência, né? Tirar do conhecimento católico. É, dividir, né? Fazer de tudo para que as pessoas tivessem uma lobotomia mental e pensar que a religião foi dispensável. Até recentemente, né? Um menino tinha me respondido assim: ciência é política. Aí eu fui lá e comentei: corta para você negando que a ciência tem bases católicas, bases hindus, bases budistas, bases islãs. Aí o cara, não, e me bloqueou, né? Beleza, tá bem então, né? Esse aí tá de acordo com o iluminismo. Amém. E por que eles achavam importante que todo mundo tivesse conhecimento? Não, 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 não. A partir do momento, a partir do momento que você assumiu de que eles estão desinstituindo valores basilares em prol de sua própria narrativa, não é conhecimento. Ponto.
Por que que para eles era importante trazer uma narrativa que era nociva para quem eles não concordavam? É mais cabível, né? Provavelmente para não ter mais que aguentar gente burra. Tá, não. Mas pensem só, se todo mundo pudesse aprender, mudar, crescer, fazendo com que toda a sociedade aprendesse, mudasse, crescesse. Artes, física, química, matemática, geografia, história, nas mãos de toda a população. A gente aprenderia com os erros do passado, teria acesso a todo o conhecimento do presente, enfrentaria os desafios do futuro. As pessoas trocariam os mitos inúteis pela ciência, acabariam com as lendas, entenderiam como as coisas do mundo realmente funcionam. Ah, então a maçã cai por causa da gravidade, não por causa do demônio das maçãs. Incrível. Ah, então Ai, ai, ai. Adoro quando vem alguém que não entende de nada de cosmovisão, né? E realmente acha que se a ciência não explicou é porque não existe, né? Não entra na alçada da ciência demônios. Não é uma, não tem nada a ver. A ciência explica as coisas muito bem. A ciência é notoriamente uma razão a ser seguida, mas ela é uma forma dedutiva em exercício e existem outras deduções, né? Então, tipo, não foi o demônio da maçã. Não, porque ninguém. A explicação da maçã cair por causa da gravidade não impede de que o demônio da maçã tenha feito a maçã cair. Qual prova de que você tem de que não existe um demônio da maçã? Não, eu tenho a prova de que a gravidade está exercendo uma força ao centro do mundo. E a maçã está caindo para o centro do mundo. Onde isso prova de que não existe um demônio da maçã. Ah, mas se for assim, tem o elefante da maçã também. Sim, de acordo com a ciência, pode existir o demônio da maçã, o elefante da maçã, o acordeão da maçã. Não é da alçada da ciência falar sobre esse universo de deduções. Giordano Bruno foi queimado vivo pela Inquisição Católica, a mesma Inquisição que fez com que Galileu fosse censurado e acabasse o resto da vida em prisão domiciliar. Que coisa! Mas É um nível. É um nível baixo. É um nível tão baixo, cara. Impressionante. É incrível, né? Ele não vai falar isso porque ele é uma pessoa infeliz. Eu vou até evitar processo aqui, né? Eu acredito que o Epifania é uma pessoa infeliz e por isso que ele vai evitar. Tá tudo documentado já. Ele não tá falando que as informações estão à mercê de todos, todo mundo tem acesso a qualquer informação. Tá já nas informações. Exatamente escrito por que o Giordano Bruno foi queimado, por que o Galileu Galilei foi censurado. Tá escrito já, tá documentado, completamente revisto. E ele não vai procurar. Ele não vai procurar. Porque ele tem um viés político completamente engessado. Ele não vai, talvez ele não fale sobre isso no vídeo, porque ele é uma vítima desse sistema. Só que eu acredito que ele vai fazer, sabe o quê? Falar mal dos outros, porque ele não consegue não falar mal dos outros, né? Ele realmente se acha um bastião da sabedoria e acredita que ele está completamente certo. E as pessoas que acreditam no catolicismo são burras, são pessoas docilizadas, cachorrinhos, né? Puxando de coleira. E, bem, acredito que ele vai fazer essa piada. Tirando isso, é muito infeliz de que talvez ele fale sobre um grande processo do vídeo e que, infelizmente, ele não entenda que está à mercê do que tanto há de criticar, supostamente. espera aí, eu vi uns vídeos no YouTube dizendo que Einstein era super religioso. Vamos ver. Aqui a carta que ele escreveu um ano antes da sua morte. Abre aspas. A palavra Deus não é para mim nada além da expressão e produto da fraqueza humana. A Bíblia é uma coleção de lendas veneráveis, mas ainda bastante primitivas. Nenhuma interpretação, não importa quão sutil, pode mudar nada disso. Entende? Tá bom, que mais? Que mais? Como funciona o motor de um carro? Por que as plantas são verdes? O que será que é fisting?
E daí? Vocês entendem como ele se acha pra caralho? Ele realmente quer colocar uma coisa assim muito acima. Ah, nossa, eu tenho uma informação aqui que vocês não têm. Uma carta, um trecho de uma carta que ele. Ele nem. Será que ele colocou no vídeo? Vou até dar essa oportunidade aqui. Será que ele colocou no vídeo que carta é essa? Quando foi publicada? Quem que redigiu essa carta? Não. Não, ele não colocou embaixo. Infelizmente, ele só assumiu. A gente tem que assumir que ele tá certo, tá, gente? Olha aí a informação. Ele não tá dando informação? Olha aí, ó, que lindo. E outra coisa também, né? Qual a finalidade disso? Qual a finalidade de zoar que Einstein não era cristão? Ai, gente, Einstein não era religioso, tá vendo? Por isso que a ciência está certa e a religião não. Too many cooks, too many cooks, too many cooks. Eita. Imagina todo o conhecimento humano disponível a quem quer que fosse. A gente dominaria a natureza, libertaria as pessoas das correntes da ignorância, colocaria a razão sobre a fé, curaria Cara, não. Cara, não. Ai. De novo, cara, quem disse que são antagônicos? Eu já falei naquele vídeo dele lá, todo mundo é ateu. Quem disse que fé e conhecimento, fé e razão são antagônicos? Quem disse? Quem disse, porra? Esse cara não entende o básico de epistemologia. Não, não, é zero. Ele não tem um pingo de conhecimento epistemológico. Zero, zero. Incrível, cara. doenças, descobriria os mistérios do universo, mudaria o rumo da sociedade e construiria um paraíso na Terra. Mas o que será que deu errado? Como foi que de repente a gente acabou nos terrores da Primeira Guerra Mundial e sem nem tempo de recuperar o fôlego na Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração, nas ditaduras? A gente não tinha conhecimento agora? A razão não prevalecia? A ciência não tinha chegado para ficar? Pois é, lá no meio dos iluministas tinha um cara bem do contra. Esse cara tinha alguns problemas pessoais, como todos nós, só que bem mais, e uma leve mania de perseguição, tipo qualquer pessoa normal, só que muito mais. Além de brigar com todo mundo. Ele inclusive fez parte da enciclopédia e depois brigou com os enciclopedistas. Esse cara era Rousseau, o homem de paradoxos. Ele mesmo Você não vai falar bem desse cara, né? se definiu assim. Enquanto todo mundo pensava, as artes, a ciência, a razão vão salvar o mundo, Rousseau pensava, não sei não. Não é como se o conhecimento desse bando de burguês fosse mais importante ou nos levasse a uma vida melhor do que o conhecimento de um cara que morava solto pela floresta 50 mil anos atrás e sabia tudo o que precisava para sobreviver. A ideia de Rousseau era que o conhecimento mais erudito não faz necessariamente com que a gente viva melhor. Quer dizer, ele acreditava mais ou menos que a gente tinha trocado a paz e tranquilidade da vida no estado de natureza pelo desenvolvimento da sociedade, mas também a desigualdade e desgraça da sociedade. Logo depois Sim, ele de fato pensava isso. O Rousseau, ele realmente acreditava que em um valor primitivista, assim, né? A humanidade criou a desigualdade. Tá ligado? Antes, no universo, no mundo primitivo, até mesmo em sociedades indígenas, aborígenas, nativas de regiões A, B, C, ele acreditava que não existia desigualdade, ele acreditava que não existia problema. Tipo, tem trechos evidentes dele falando isso, sabe? Ele realmente acha que isso é uma coisa da Europa, tá ligado? as ideias de Rousseau levaram à sangrenta Revolução Francesa, mas a gente vai ignorar essa parte porque não encaixa no roteiro. Tá bem. O caso é que a gente nunca vai poder voltar ao passado e conferir se ele estava certo, se tudo era mó paz antes da sociedade, se de repente não era melhor ter parado por lá. Não que ele tenha dito exatamente isso, mas será? A gente pode tentar pelo menos imaginar algumas coisas. Será que teria sido melhor não ter desenvolvido a agricultura, o que mudou completamente o rumo da humanidade e que parece que atrofiou nosso crânio, entortou os nossos dentes, gerou inúmeras deficiências
nutritivas e vitamínicas, aumentou as doenças infecciosas contraídas de animais, trouxe novas doenças crônicas e degenerativas, fez com que a gente diminuísse em média uns 10 centímetros de altura, permitiu o acúmulo de riqueza e o surgimento das primeiras elites sociais, criando uma desigualdade gigantesca e fazendo com que a cada 17 homens só um reproduzisse, que no caso era o dono das terras, obviamente. Mas também, onde a gente estaria agora sem a agricultura? Pois é. Foi só assim que a gente conseguiu deixar de ser um povo nômade, parar quieto num lugar, revolucionar os meios de produção e aumentar a expectativa de vida para mais do que 25 anos. Se bem que hoje em dia grande parte da população está ou doente, ou em extrema pobreza, ou passando fome, ou os três. Ou pelo menos muito infeliz. E vai continuar. Cara, a simetria que ele colocou, né? Ou tá com fome, ou tá pobre, ou tá com doença, né? Simetria bizarra, mas tudo bem, né? Grindando trembolona do jeito natural, sugando diretamente a medula óssea do bicho. Eu gosto também dessa ideia que ele colocou aqui, né? De ser pobre e passar fome e ter doença. No período nômade também todo mundo podia simplesmente ter doença e morrer. Eu mesmo teria morrido. Porque eu tive apendicite e tal, né? Tive umas paradas aí também de problema cutâneo. Facilmente poderia ter me reado. Criança. Pobreza. Quem não era pobre, coletor, né, cara? Animais coletores geralmente são pobres, né? Não tem onde ficar. Fica pegando cogumelo do chão, vê se morre, se não. É, fome, passava fome também e tal, né? Assim. Só de você usar óculos com graus já é o suficiente, né? Óculos com grau já é o suficiente pra dizer que eu ia morrer. Fácil. Eu ia morrer fácil. Eu não passava dos 13 anos. Fácil. Fácil. O resto da vida assim. Será que não é melhor morrer com 25 anos do que arrastar o sofrimento pelo resto de uma longa vida miserável? Que isso, cara? Mas também tem que levar em consideração que a gente está no começo desse caminho de brincar de Deus e cobaia ao mesmo tempo. Ao decorrer, a gente foi resolvendo um problema de cada vez. Um remedinho aqui, outro ali, um suplemento, um multivitamínico, uma cirurgia, um aparelho. E a gente realmente está trabalhando nessa coisa da miséria e da fome, mais ou menos. Bom, primeiro a gente mantém as pessoas vivas, depois, com o tempo, a gente mantém elas vivas e vivendo bem, né? Mais ou menos por aí. Fato é que a agricultura começou mais ou menos 10 mil anos atrás e a gente ainda está tentando consertar os estragos que ela trouxe, mas pelo menos você consegue aproveitar todos os seus benefícios, tipo pão de queijo com café. Seja como for, não tem como voltar atrás, o único caminho é daqui para frente. E agora a gente vai ter que resolver todos os problemas dessa máquina gigante chamada sociedade que a gente mesmo criou, cheia de recursos, mentes e tecnologia. Usando esses próprios recursos, mentes e tecnologia. Só que uma coisa parece ter ficado clara. Propaganda, tá, gente? Simplesmente espalhar o conhecimento não resolve os nossos problemas. Tem mais do que inteligência ou burrice, cultura ou ignorância, acesso ou falta de acesso ao conhecimento nessa equação. Aprender uma coisa nova não faz necessariamente com que a gente abandone erros antigos. A gente costumava rezar para os deuses curarem doenças porque achava que essas coisas eram causadas por espíritos malignos ou qualquer coisa sobrenatural do tipo. Hoje em dia, a gente já sabe que essas doenças têm causas físicas detectáveis e que podem ser resolvidas com remédios e outros tipos de tratamentos em boa parte dos casos. Então por que tem gente que continua rezando? Pegou sífilis? Porque não impede de, como eu comentei lá, do demônio da maçã, nada impede que não exista, porque não é da alçada. Não impede a pessoa rezar, muitas das vezes, na minha percepção, é assim. Vamos lá.
Eu vou ser bem claro aqui. Um pensamento mais cristão, para vocês que estão me acompanhando, tem tipo, Jesus, por favor, cure fulano pra mim, sei lá o quê. Aí, geralmente dizem que Jesus não é pra você acatar, tem que ser pra Maria. E um cara uma vez ele comentou, gente, se está acontecendo, você não pode pedir pra uma coisa acontecer. Você tem que dizer, bendito seja sua benevolência perante nós. Bendito seja a benevolência de Deus perante nós. Você não pode pedir. Pedir não mudar nada. Você tem que agradecer pelo que está acontecendo. A continuidade dos fatos, à mercê de Deus, ou à mercê da divindade, do que seja que você acredita, isso é derivativo além de suas forças. Além de suas forças. Você pode ter o melhor remédio do mundo para curar alguém e essa pessoa não cura, e aí, né? É culpa do médico, é culpa. Não. Casualidade. E como eu disse, não é da alçada da ciência adentrar esses universos. Porque a ciência é uma aplicabilidade, né? É um valor em exercício. Ah, por que ainda existem pessoas rezando isso? Porque sim, cara. Porque sim, pô. Porque ainda é uma possibilidade e você não sabe se é ou não. Você não sabe se é ou não. O valor imediatista de uma reza não existe, né? Pô, se Deus fez o mundo em 6.000 anos. Foi mal aí, gente. Eu tenho que rir dessa, né? Demorou, né? É um tempinho aí para as coisas acontecerem e tal. Tranquilo, é só um bichinho minúsculo que parece uma mola e morre quando você toma antibiótico. Se você não toma antibiótico, as coisas pioram um pouco e evolui para Pouquinho. sífilis secundária. Pouquinho. Mas beleza, toma antibiótico dessa vez que tá tranquilo. O bichinho morre, já era, vida que segue. Não tomou de novo. Aí já é terciária, né, velho? Vai pro cérebro, pros ossos. Ainda dá pra tomar antibiótico, mas puta que pariu, hein? Precisava esperar tanto. Agora vai saber se tem como reverter tudo isso. Enfim, o ponto é que não mudaria nada. O que muda é tomar o remédio. Por que tem pessoas que continuam rezando? Alguma coisa tem que ter saído errada, senão não teria gente exatamente agora pensando. Mas e os milagres, hein? Como você explica isso? Mas e tudo que... Cara, de novo, velho. De novo, mano. Toma um remédio e reza. O que é que impede? O que é que impede? Algumas pessoas são ignorantes de fatos. Algumas pessoas são ignorantes. Algumas pessoas não tomam remédio porque elas acreditam que só a reza vai curar. Sim, essa pessoa é ignorante. Ponto. Ok. Mas isso não é excludente. Essa pessoa não é uma ignorante por rezar. Caralho. Pô, caramba, cara. Eu vou dar aqui um exemplo. Eu vou dar aqui um exemplo bem claro do que eu tô falando. A pessoa vai lá, estuda, 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 estuda. Vai pra prova, termina a prova, entrega a prova e reza. O que é que vai mudar ela rezar? Você já olhou para a história dessa pessoa? Quantas vezes ela se prostrou a reza dela para que ela obtenha o conhecimento, para que ela tenha as forças para estudar, para que de alguma forma isso tenha sido abençoada para si própria. Ela não é uma pessoa ignorante completa de acreditar que ela vai jogar videogame o dia inteiro, vai usar droga, vai pra balada, vai pra racha. Chega na prova, começa a rezar. Vou rezar aqui que vai dar certo. Eu vou chutar tudo e larga na mão de Deus. Parece que trata até como se fosse uma pessoa burra assim, sabe? Que são todas assim. Todas assim. Todas. Caramba, cara. Tem um vídeo muito bom. Tem um vídeo muito bom do. Do. Tem um vídeo muito bom do Versatium, que ele fala assim: a sorte é fundamental. Que ele pega várias pessoas ali que são capazes, competentes, que fizeram a prova e tiraram nota quase máxima, e só duas foram selecionadas. Sabe por quê? Sorte. Então existe uma coisa que é além de efetividade, sabe? Existe uma coisa que é além de simplesmente empenho, aplicação. Existe. Existe. E não é da alçada
técnica. Eu tô sendo redundante aqui pra falar pra algumas pessoas que não acreditam no meu papo, que já teve cortes e tal, e uma galera não pegou o comentário que eu fiz. Eu espero que eu esteja sendo bem didático aqui pra vocês, porque de verdade, pô, o que esse cara aqui fala é muita babaquice. Esse cara é muito desonesto, de verdade. Chico Xavier adivinhou, hã? Mas e as profecias bíblicas se cumprindo, hein? Hein? Aí a resposta é, será que seria muito difícil procurar no Google? Tudo isso tem explicação e não é nada muito complexo. Simplesmente não tem mais nenhum espaço para o sobrenatural. Nunca teve milagre, ninguém andou sobre a água, ninguém previu nada, ninguém incorpora espírito nenhum. É tudo ou charlatanismo, que nem leitura de microexpressões faciais, ou autossugestão ou transtorno mental, regado a muito viés da confirmação, necessidade de pertencimento e dissonância cognitiva. Quer saber mais? Vai procurar na enciclopédia. Cara, eu acho que não tem síntese melhor do que esse cara é do que agora, pô. Não tem síntese melhor do que essa parte, pô. Olha o nível de desonestidade desse maluco, pô. É impressionante como esse cara é sujo. Sujo. Sujo, de verdade, sujo. Nauseante. Nauseante a arrogância desse cara. Inescrupuloso. É inacreditável. Assim, a pessoa nem se irrita de verdade, pô. Eu tô só incrédulo. É impressionante como alguém consegue ser tão desrespeitoso, pô. Assim. É outro nível, cara. É outro nível. De sacanagem mesmo, sacanagem. Caralho. Só uma nota mental. Se o cara realmente tivesse esse superpoder incrível de incorporar o espírito de uma pessoa que já morreu, por que a gente não tá solucionando o desaparecimento de crianças e assassinato de inocentes? Sabe qual é a resposta que eles dão? Ah, é que os espíritos não podem interferir na vida terrena, na evolução das pessoas. Então não incorpora, caralho. Nossa, parabéns, cara. Tá, beleza, mano. Realmente, espantalificou completamente. Ele tá estigmatizando tudo, assim, sabe? Tudo, tá estigmatizando tudo. Simplesmente ele tá respondendo a si mesmo. Ele tá respondendo a si mesmo, cara. Ele tá simplesmente criando um fantasma na cabeça dele. O que será que deu errado? O que será que deu errado, Epifania? O que será que deu errado, Epifania? Onde foi que você. Cara, seu pai não te ama, velho? É isso? Seu pai nunca abraçou você? Pô, que é isso, cara? Tu não tem amor paterno, materno? Que porra é essa, cara? Acorda, irmão. Que é isso, cara? Pô, bicho, de verdade, mano. Tu nunca foi amado? Landai, muito obrigado. Torne-se. Obrigado por ter se tornado um enjoyer. Enfim, né? Fica aí meu comentário, pô. Tu nunca foi amado, tu nunca se sentiu amado, cara. Tu só se. É isso? Essa é a resposta? Talvez um dos principais problemas seja que, com exatamente a mesma informação, pessoas diferentes chegam em conclusões diametralmente opostas, porque a gente é complexo demais. A gente tem diferentes níveis de inteligência, diferentes níveis de oportunidade, diferentes tipos de criação, diferentes meios sociais, diferentes culturas, diferentes genéticas. São muitas Isso é um problema, tá? Na cabeça dele, isso aqui é um problema. Tá bem? variáveis para que a informação entre por um lado, passe pelo cérebro, seja transformada em aprendizado e saia mais útil do outro lado. Ali na meiuca, no cérebro, é que está o problema. As pessoas interpretam e distorcem uma informação de jeitos inimagináveis, e a gente não está falando de diferentes conclusões que criam uma dialética construtiva com debates cheios de bons argumentos divergentes em busca da verdade. A gente está falando de quem acha que está chovendo porque Deus está chorando. A gente Caraca, cara. Caraca, cara. Caraca, cara. Espantalho de novo. Esse cara não consegue. Esse cara não consegue viver. Ele realmente acha que é um atraso isso, cara.
Ele realmente acha que a pessoa tá na vida dela, fazendo o que ela quer, pensando da forma como ela quiser. Esse é o problema, pô. Uma pessoa, um valor estigmatizante. Caraca, cara. Caraca, cara. Se eu disser que o problema é você, o seu filho de uma pip. Se eu disser que o problema é você, que o problema é você, que abertamente você atrapalha todo mundo de ter um desenvolvimento cognitivo. Se a gente. Inúmeras pessoas provaram que você é um charlatão. Que inúmeras pessoas. Não tem um vídeo mais refutado no YouTube do que Todo Mundo é Ateu. Não tem. Tem 15 reviews reacts espetaculares de vários influenciadores no Brasil comentando sobre aquele seu vídeo sobre Todo Mundo é Ateu. Você foi refutado de início ao fim. Você foi arrechaçado, você foi desmembrado, você foi dissecado naquele vídeo. Por que eu não posso dizer que o atraso é você? Por quê? Você vai lá, faz notinha na comunidade e diz que kkkk chegou nos católicos. Eu nem católico sou, seu. Que cara desonesto, velho. Se eu disser que é você o atraso, bicho. E aí? Ah, não. Não, não pode. Eu sou atraso? Não pode. É impressionante o nível de arrogância que você tem, cara. Sabe quem você parece? Sabe quem você parece? Eu não vou falar porque estamos a 3 horas da manhã. Porque eu não quero me alterar. Tá falando do medo de aceitar verdades inconvenientes. E o pior é que, por incrível que pareça, Ai, que medo de aceitar verdades inconvenientes, né, Epifania? Adivinha quem tem medo de aceitar que tá errado? Epifania, adivinha? Sou eu! Adivinha? Adivinha? Ah, adivinha? mesmo que em níveis diferentes, esse medo existe em todos nós. Que nem quando você pegou a sua namorada sentando no colo. Tá, não, vamos dar Que um isso? exemplo de Que verdade isso? inconveniente menos pessoal. Sabe o livre-arbítrio, né? Aquela nossa capacidade de tomar decisões por livre e espontânea vontade. Ou, como é melhor definido, a capacidade que teríamos de ter agido diferentemente de como agimos. Pois então, aparentemente, tudo indica que isso não existe. Você não tem livre-arbítrio, você não está no controle das suas decisões, você é só mais um amontoado de partículas dentro de uma relação causal, como todo o resto do universo. Pensa assim, se a gente pegar Esse debate é bem extenso, tá? Mas infelizmente o materialismo reina nesse cara aqui. Eu não vou abrir a boca não. uma mesa de sinuca e organizar as bolas da mesma maneira, sob as mesmas condições, tudo igualzinho, e der exatamente a mesma tacada 1 bilhão de vezes, uma bola vai bater na outra, que vai bater na outra, e na outra, e na outra, e na outra, da mesma maneira, sempre, e o resultado vai ser exatamente igual 1 bilhão de vezes. Não parecido, exatamente igual. Agora pensa num nível estratosférico. A gente é isso, uma bolinha de bilhar na gigantesca explosão do Big Bang. Mas como se explica uma coisa dessa para as pessoas? Aí que tá o problema. A gente criou as últimas trocentas gerações. Cara, que exemplo é esse, cara? Quem disse? Cara, eu gosto muito de. Eu gosto muito de ver essas pessoas que tentam provar que o materialismo ele é verdade, assim, sabe? Sendo que a gente não tem certeza sobre as origens do universo, tá ligado? Acabou de sair um artigo interessantíssimo de um estudiólogo indiano que ele disse que matéria escura não existe. E ele tá esperando que alguém refute-o. Além disso, ele deu um outro postulado matemático, tudo calculado, de que o universo, ao invés de ter 13 bilhões de anos, ele teria 26 bilhões de anos. Por causa da ausência da matéria escura, que ele calculou lá e tal, e fez tudo direitinho. Você, Epifania, nem sabe como o universo
coexiste consigo mesmo em sua origem, vamos dizer assim? Como é que você pode dizer que somos fruto do acaso dessa origem que você não conhece? É muita prepotência, né? Muita prepotência, né? Onde acha esse artigo? O próprio Space Today fez um vídeo recente, tá? Podem pegar aí. É que o nome indiano dele é difícil, eu acho que é Gupta. Gupta, acho que é o nome do indiano. Mas o Space Today fez um vídeo recente comentando. Ele fez um vídeo recente comentando sobre a idade do universo e a ausência da matéria escura, tá? Mas eu acho que o mais recente é o da matéria escura, da ausência da matéria escura. Então, e tipo, a ciência pode simplesmente ter errado esse tempo todinho. Mas não. Não, não. Não, quem tá errado é o passado. Eu não. Eu não tô errado. Quem tá errado é o passado. Quem é que tem esse discurso? Vamos ver. Vamos ver quem é que tem esse discurso. Acreditando que existe livre-arbítrio. Bem, mas como se explica uma coisa dessa para as pessoas? Aí que está o problema. A gente criou as últimas trocentas gerações acreditando que existe livre-arbítrio, e agora é como se a gente tirasse uma das coisas mais valiosas que essas pessoas têm, ou que elas acreditam que têm, porque se a teoria estiver certa, como tudo indica, na verdade, elas nunca tiveram. Como a gente explica isso? O passado tá errado, eu sou foda, a ciência sobrepujou o desavanço que é o mundo anterior, blá 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 blá. Assim, de repente, é com mais conhecimento, é pela ótica da neurologia e das bilhões de reações químicas acontecendo no nosso... Lembrando, né, ele não tem um pingo de conhecimento sobre epistemologia, sobre axiologia, o que é propedêutica para esse cara. Eu acho que ele nem sabe o que é propedêutica, o colorário dele não existe. Assim, se a gente parar para pensar sobre lógica moderna, lógica clássica, lógica helênica, ele não sabe. Lógica chinesa, né, também tem, a escola de lógica chinesa é muito boa. Ele não sabe, não faz ideia. Ideia. Ah, eu não tô querendo me dar uma de gostoso aqui. Eu tô comentando que ele não faz ideia. Eu, sinceramente, tenho muita vontade de estudar lógica. Só que a lógica que eu queria estudar não é a lógica helênica. Eu queria muito estudar Pratatyaya Samutpada, que é a lógica da Índia, né? Conhecimentos, não é hindus, né? Hindi. Mas é muito difícil saber os caminhos que eu teria que percorrer, além de que o curso é caro. Mas mesmo você não tendo conhecimento sobre uma certa alçada, a humildade prevalece, né? Você não vai dizer que aquilo tudo não existe, que aquilo tudo é pseudociência, que aquilo tudo é uma bosta, que aquilo tudo ali é atraso. Eu acho que isso aí é um quê de desumildade bem forte, que nossa epifania tá com tudo. corpo a cada segundo sobre as quais a gente não tem controle, é pela ótica da física e da causalidade que vem desde o início dos tempos, é pela mistura dos dois? A parte racional é complexa, mas não parece que seja ela o problema. Pelo menos, não tanto quanto a parte emocional, o medo da mudança, o medo de destruir um sistema de crenças sobre o qual a pessoa baseia toda a sua vida. Não é epifania? Não é? Como é viver assim, cara? Responde aí como é que é viver assim. Não tem coragem de admitir, né? A gente com certeza precisa continuar disseminando conhecimento, muito conhecimento, mas sem trabalhar esse medo, essa parte emocional, a gente vai continuar tropeçando em deuses, mitos e lendas. Desde os primórdios, o ser humano criou fantasias para explicar o desconhecido, mas hoje em dia a gente consegue a proeza de criar fantasias para explicar o que já é conhecido, o que já tem explicação. Não importa o tamanho da evidência, o ser humano é uma máquina de resistir a mudanças, e toda a verdade inconveniente traz mudanças drásticas. É por isso que tantas pessoas ainda não conseguem aceitar que o ser humano é só um primata evoluído, que aquecimento global é um fato, que não existe um paraíso nos esperando depois da morte e até que a Terra é esférica.
Tá, mas Segunda-feira. Segunda-feira eu vou rezar muito por você, viu, Epifania? Sinceramente, vou rezar muito por você, cara. tudo bem, no final, independentemente da resistência, parece que a verdade se impõe. Parece que esse autoaprimoramento humano é meio inevitável. As coisas melhoram mesmo que tenha gente fazendo de tudo para piorar. O problema mesmo é que a Nos mandou resistência R$1. atrasa O muito. melhor Igor, o vídeo dele nem fontes tem. Estou incrédulo. Assustador, como alguém assim existe. Mostrei no início, aqui no início, eu fiz assim, vou dar o benefício da dúvida, né? Será que ele colocou alguma fonte aqui da carta de Darwin? Não, não tinha nenhuma fonte o vídeo dele. Aí, eu acho que você tava tão puto, tão incrédulo que, tipo, a carta de Darwin, ele jogou aleatoriamente assim que o Darwin, que Newton, na verdade, né? A carta de Newton. De Newton é de Einstein, né? Enfim, ele simplesmente jogou assim, sabe? Não tinha nenhuma carta de nada, zero, zero, zero. Acho que você ficou tão puto, tão indignado que ele simplesmente jogou essa informação e depois continuou com o vídeo que tu não pegou essa parte. E no meio do caminho, morre um monte de gente. O que soaria dramático e exagerado se a gente não tivesse acabado de passar por uma prova bem clara disso. Sem mencionar as pessoas que, ao decorrer da história, foram diretamente condenadas à morte por desafiar as convenções da sua época. Uma pessoa certa contra uma sociedade errada e com medo de mudar. E apesar disso parecer mais uma alfinetada à Igreja Católica, à Idade Média, esse tipo de coisa não é uma exclusividade desse período. Sócrates, talvez a personalidade mais famosa da história da filosofia, foi condenado à morte por ingestão de cicuta, por corromper a juventude ateniense e algumas coisinhas a mais. Sem rei, sem absolutismo, sem igreja católica, em meio a uma democracia, o que provavelmente fez com que o seu principal discípulo, Platão, tenha meio que odiado a democracia. Ele criou uma alegoria conhecida como navio do Estado, que é mais ou menos assim. Se a gente fosse fazer uma longa viagem a bordo de um navio, quem você gostaria que decidisse quais seriam os comandantes do navio? Qualquer bando de gente aleatória ou pessoas com alguma experiência em navegação? Obviamente você escolheria pessoas com experiência em navegação. Então por que a gente acredita que qualquer bando de gente aleatória pode escolher quem vai comandar o nosso país? Platão acreditava que votar é uma habilidade e, como qualquer habilidade, deveria ser aprendida. Só quem aprendesse teria direito ao voto, mas ainda que infelizmente o voto de um parapsicólogo quântico tenha o mesmo peso que o seu, é difícil defender a ideia de Platão, porque quem definiria o que é aprender a votar? A população que nesse exato momento acredita que a outra metade da população é completamente imbecil por causa do seu voto? Ou a solução é confiar num sistema corrupto para consertar o próprio sistema corrupto? Não, né? Pelo menos a gente progrediu muito desde a democracia ateniense. Nela, as mulheres não podiam votar. Nossa, caralho, caralho! Porra, o progresso da democracia porque mulher não podia participar. É esse o. Caraca, eu não acredito nisso. Se tivesse mulheres votando na democracia ateniense, estaria igualmente errada. Cacete, cara, não é possível que esse é o argumento do. Eu perco muita razão, porque aqui é um momento chave. Eu acho argumentos do Aristóteles muito bons. Ele tá falando sobre sofocracia. Ele escancara problemas gigantescos da democracia, em essência, sabe?
E esse Palermo, ele fala assim, mas o outro sistema é ruim, né? O outro sistema é ruim. E, caraca, cara. A partir do princípio de que política já não tem essa definição de evidências aí que você trouxe, pronto, já é um papo muito maior do que você trouxe no seu vídeo inteiro. Porra. Caramba, cara. Caramba, cara. Caramba, caramba. Ai. Os estrangeiros não podiam votar, os escravos não podiam votar. Pelo amor de Deus, eles tinham escravos. Não Pelo amor de Deus. Vício linguístico, né? que a gente também não tenha, mas pelo menos a gente finge que não tem. Viu? Progresso. Além do mais, Caraca, cara. Ah. Eu queria ter aqui a oportunidade de comentar sobre esse problema, esse mal do mundo, mas infelizmente o YouTube ele bane, né? Algumas das coisas. E tipo, eu vou ser bem breve aqui. O avanço pra ele foi ter mais pessoas. Nem sequer ele se deu o trabalho de comparar o avanço que se deu por ter essas pessoas. Nem isso. Caramba, cara. É como se simplesmente. Cara, é incrível, incrível como ele só endossou o ponto do Sócrates. Platão. Cara, nossa, o argumento dele é muito ruim, né? Bom, pelo menos nós evoluímos hoje. Temos mulheres, escravos e estrangeiros. O Platão ia chegar e dizer: se nós estivéssemos em um barco e tivéssemos estrangeiros inexperientes, mulheres inexperientes, escravos inexperientes, cidadãos normais, de acordo com a Grécia, inexperientes, e hábeis navegadores, quem deveria decidir? O argumento se mantém. E a gente teria que esboçar nas entrelinhas os acontecimentos, cara. Mais sobre isso. Não pode ficar. Parece até que você refutou o ponto dele, cara. Refutou como? Colocando mais gente aleatória. Que ele disse que pessoas aleatórias não são de serventia para a democracia. Aí você vai lá e diz que pessoas aleatórias foram inseridas de novo. Pô, você só aumentou o número de pessoas aleatórias. Antes tinha cidadãos aleatórios, agora tem cidadãos de acordo com o nosso padrão de vida. Mas, de novo, é tão difícil. É tão difícil de pensar pra esse cara, velho. É tão difícil. Caralho. É tão difícil pensar assim, pô. É tão difícil. Bicho, impressionante, cara. Impressionante, cara. hoje em dia, ninguém é condenado a tomar cicuta por corromper a juventude. Né? Não, né? Ninguém, não, né? Porque eu tenho me dedicado bastante a isso ultimamente. Certo é que assim como a gente olha a democracia ateniense e acha patética, vão olhar a nossa democracia daqui a algum tempo e pensar a mesma coisa. Porque, diferentemente do que muita gente acha, democracia não se resume ao direito de apertar alguns botões a cada 2 anos. A verdadeira democracia ainda não chegou aqui. Mas como disse Leonard Cohen, ela está vindo. Destas noites na Praça da Paz Celestial, das guerras contra a desordem, das sirenes noite e dia, dos incêndios do sem-teto, das cinzas dos gays, está vindo da tristeza na rua, o lugar sagrado onde as raças se encontram, da discussão homicida que acontece em toda a cozinha para decidir quem vai comer e quem vai servir. Siga navegando, poderoso navio do Estado, para as margens da necessidade, passando os recifes de ganância, através da tempestade de ódio. Siga navegando. Existem mais de 1 bilhão de pessoas. Que lindo. Que lindo, que poético. Né? Parabéns.
em situação de pobreza multidimensional. Existem inacabáveis doenças que precisam de melhores tratamentos: esclerose lateral amiotrófica, encefalomielite miálgica, depressão, câncer, Alzheimer, esquizofrenia, e a gente definitivamente tem que fazer alguma coisa sobre a infelicidade. Opa! Às vezes é muito difícil de analisar o que está acontecendo com o ser humano tão de perto e em tempo real, com tanto avanço de um lado e tanto atraso do outro, mas parece que, no geral, a gente está meio que na direção certa, falando bem metaforicamente. O problema é que está devagar demais. Se a gente pegar a ciência, o conhecimento, a razão e der algum jeito nesse neuroticismo, nesse medo constante da mudança, talvez a gente pare de tropeçar em deuses, mitos e lendas. Talvez, finalmente, a gente foque em resolver os problemas que fazem com que a existência de tanta gente se resuma a sofrimento. Vira e mexe, a gente ouve aquela história de que a mesma ciência que nos livrou dos terrores da Idade Média construiu a bomba nuclear. O que é verdade. Mas apesar de uma bomba nuclear dizimar um grupo enorme de pessoas de uma só vez, são só as falsas crenças que fazem com que elas acabem sendo usadas. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que eu acabei de escutar. Simplesmente eu não acredito que eu escutei. Eu só não acredito que eu escutei, cara. Eu não acredito que eu escutei. Eu não acredito que eu escutei. Finalmente, a gente foca em resolver os problemas que fazem com que a existência de tanta gente se resuma a sofrimento. Vira e mexe, a gente ouve aquela história de que a mesma ciência que nos livrou dos terrores da Idade Média construiu a bomba nuclear. O que é verdade. Mas apesar de uma bomba nuclear dizimar um grupo enorme de pessoas de uma só vez, são só as falsas crenças que fazem com que elas acabem sendo usadas. Eu vou ainda me dar o trabalho de refutar isso aqui. Ainda vou me dar o trabalho de refutar isso aqui, dizendo assim, muitas guerras são por território. Muitas guerras são por território, e território esse que nem necessariamente assim, Jerusalém e tal. Não, território porque tem ouro aqui, tem dinheiro ali. Aí é uma crença de que vai dar, que dinheiro Aí se você for desaguar que tudo termina sendo uma crença, né? Não, esse terreno aqui é mais fértil, vou lutar por ele, né? E tal. É, pois é, né? Bom, tem uma passagem interessante, né, que diz assim, não importa o que a gente faça, né? A chuva, a chuva chove pra quem é bom e pra quem é ruim. Ela não se importa com isso. Então, assim, a gente às vezes tem que parar e pensar que a chuva, ela não se importa com isso. A chuva tá muito acima da gente. Não importa o que aconteça, ela vai chover pra qualquer um. Às vezes a gente olha pro Epifania e fica desejando mal. Desejando mal, desejando crapulices pra ele, né? Mas sinceramente, ele é só mais um, pô. Ele é só mais um afugentado, pô. É só um cara mais um. Ele vai ser molhado pela chuva. A chuva não vai ignorá-lo, né? Vai chover pra qualquer um.
E o que eu quero dizer com isso, assim, é que a gente tem que, às vezes, deixar de lado essas nossas emoções de praguejar o próximo. Porque a chuva vai chover pra qualquer um. E como eu disse, eu vou rezar pra ele, cara. Vou rezar por ele, na verdade. Porque esse cara, ele acabou de dizer, ele acabou de dizer que o ódio, que a que o genocídio é perpetrado por crença, de que o morticínio é perpetrado por crenças. Ele botou aqui Santa Maria, eu acho que ele botou até Shiva aqui nesse negócio, não sei. É, caraca, cara. Caraca, cara. Eu pensei que o último vídeo tinha sido ruim, mas esse aqui, puta que pariu, né? Pensei que o último vídeo tinha sido ruim, mas esse aqui tá aquelas pariu, cara. Ó, de novo, cara. É muito triste, né? Muito triste, né? Muito, 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 muito triste. Aí o cara perguntou aí, ó, se. O cara perguntou, esse aí entrou no seu top piores vídeos do YouTube? Pronto, tá aqui. Esse aqui entrou. Esse aqui com certeza entrou. Um dos piores vídeos do YouTube. Fácil. Fácil, fácil. De novo, parabéns pro Epifania, pra ter dois dos piores vídeos que eu já vi na minha vida. O. O Todo Mundo é Ateu ainda é pior porque tem o lance da chinforímpola. Que o cara tava tanto na necessidade de refutar alguém que ele inventou uma falácia pra se achar o fodão e refutar alguém, sabe? Ele tava na ânsia tão grande de refutar alguém que ele foi performático o suficiente de criar uma falácia que não existia. Ele simplesmente se colocou num pedestal linguístico tão acima de qualquer outra pessoa que ele teve a audácia de interromper a língua portuguesa e a construção cultural que nós temos e fazer a dele. Ali foi um momento assim que eu nunca convivi, eu nunca vi aquilo na minha vida. Pô. O cara literalmente criou uma regra pra refutar alguém. E esse alguém não existe. Ali foi um epítome. Foi o epítome de esquizofrenia ali, cara. Ali foi assim, inacreditável. Pseudo-intelectualidade desse cara é descomunal. Não, é impressionante.